uma saudação também carinhosa e agradecida à família de Frei André, seus irmãos que estão aqui, outros familiares, amigos, aqueles que vieram também de um pouco mais longe, lá da Ilha Grande, de Conceição de Jacareí, e não tão longe, mas da paróquia de onde ele vem, a paróquia de São João Batista, em Queimados. Nós acompanhamos com alegria, unidos à família dos frades de Emaús e à sua família, este momento da caminhada vocacional do Frei André. Onde é que está ele? Está ali. Chamado a viver a radicalidade da consagração batismal na vida religiosa, hoje acolhe o chamado de Deus pela Igreja para colaborar com o bispo na missão, através da ordenação diaconal, em vista do ministério sacerdotal. Ao ser chamado pelo nome, caro Frei André, com prontidão você respondeu: presente. Se hoje você pôde dar essa resposta, é porque no processo inicial da sua experiência vocacional, você foi dizendo presente nas circunstâncias mais diversas e também adversas que não faltaram e não faltarão. O que significa, meus irmãos e minhas irmãs, dizer esse presente? No latim é ad sum, que significa eis-me aqui. Não pode significar simplesmente um finalmente cheguei, depois de tanto esperar, mas um finalmente estou pronto para oferecer a minha vida inteira a Cristo, à Igreja e aos meus irmãos e às minhas irmãs, pronto para servir com a oferta da minha vida. Sim, servir. É por isso que o diaconato marca a preparação mais imediata para o sacerdócio e imprime no sacerdócio toda a sua orientação, a sua característica essencial, que é o serviço. Diácono, padre, bispo, para servir e nada mais. Por isso, não considere, Frei André, o diaconato como uma realidade transitória, mas como a condição fundamental para ser de fato ministro de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Com essa convicção, meu querido irmão, você escolheu como lema as palavras do apóstolo Paulo: pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. É bom que nessa oportunidade a gente reflita sobre isso, que é o sentido do ministério na vida da igreja, mas é o sentido também da vida de cada cristão. Trata-se de uma realidade bela e exigente que você é chamado a viver no seio da sua fraternidade, em primeiro lugar, e na missão concreta que a igreja vai lhe confiar. O serviço, dom específico do ministério para o qual hoje você é ordenado, requer capacidade de renúncia, coragem, determinação. Portanto, não pode ser vivido sem a conversão diária e sem a oração. Trata-se de servir a igreja como ela precisa, como ela deseja, e não como a gente quer. Como a igreja precisa, como ela quer, e não como a gente quer. Portanto, meu querido e meus queridos irmãos e irmãs, o serviço pede disponibilidade. No Evangelho, Jesus lhe dizia: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Esse é o sentido das promessas que daqui a pouco você assumirá na presença de todo o povo de Deus. Por meio dessas promessas, você vai entregar a sua liberdade a Deus. Para não ter impedimentos para colocar-se a serviço, você promete obediência ao bispo e aos seus superiores. Aquela obediência que diz sim e faz o que diz. E é um ato de liberdade incomparável, pois você se entrega assim a Cristo, que te libertou para que você fosse livre. Toda a obediência na igreja, meus irmãos e minhas irmãs, transcende ao aspecto meramente humano. É obediência à palavra de Deus. Há um grupo de diáconos, São João Paulo II, cuja memória hoje nós lembramos, 22 de outubro, dizia: a eficácia da vossa diaconia será medida pela fidelidade da vossa obediência ao mandato da igreja. Tudo depende desse dizer sim, sempre, todos os dias, nos diversos encargos. Depois, Frei André, ao prometer viver em celibato, você oferecerá seu coração aberto a todos e indiviso para Deus. A seguir, você vai resumir esse dom tão radical, prostrando-se no chão e implorando a misericórdia de Deus com toda a igreja. Levantando-se, receberá a imposição das minhas mãos e com a oração de consagração se tornará posse exclusiva do Senhor para o serviço do Evangelho e da caridade. Uma outra condição para o serviço, além da disponibilidade, é a humildade. O lava-pés é a imagem do diaconato, é a imagem do serviço humilde de Cristo. Com efeito, se o diaconato muda o homem em Cristo servo, trata-se de ter ou tender a ter os mesmos sentimentos de Jesus. Como diz São Paulo, tende os mesmos sentimentos que é em Cristo Jesus. Aquele que era de condição divina, aniquilou-se, abaixou-se, tomando a condição de escravo, humilhou-se ainda mais, obediente até a morte, morte de cruz. Que Cristo seja sempre o seu modelo, com o passar do tempo, sobretudo, tenha os olhos sempre fixos nele. No Evangelho, ele lhe recordava que antes de tudo ele é seu amigo, e que por sua amizade e que por amizade ele escolheu você. Aconteça o que acontecer, todas as circunstâncias da vida são ocasiões que ele te brinda, nos brinda, para dar passos no seguimento como servidor do reino de Deus. Cada época, meus irmãos e minhas irmãs, com seus desafios, pede aos ministros de Cristo mostrar o rosto do Senhor, uma vez que Cristo garantiu estar conosco todos os dias, atravessando os vai-e-vens da história. A exemplo de Filipe, da primeira leitura, um diácono da primeira hora, pede-se de nós sermos homens do Espírito, que se deixam mover pela ação de Deus e ir ao encontro das necessidades concretas do seu tempo, do nosso tempo. No contexto atual em que nós estamos mergulhados, vivendo, temos aprendido com o Papa Francisco que o ministério do serviço na igreja deve ser marcado pelo serviço da consolação, da proximidade e da solidariedade para com os mais vulneráveis, os doentes e os mais pobres. Desde o início, os diáconos são o sinal da solicitude da igreja por eles, por amor. Que o seu tempo de diaconato seja pautado
pela dilatação do coração no amor aos pobres deste tempo, um tempo marcado, meus irmãos e minhas irmãs, por tantas pobrezas, por tantas necessidades. Que você seja sinal do Cristo que se aproxima de todos, que não exclui ninguém e para todos anuncia sua palavra, que é palavra de salvação e de vida. Não tenha medo, repito aqui o que disse o Santo Padre a nós bispos em 2013, quando se reuniu conosco pela Jornada Mundial da Juventude. Não tenha medo de descer, de ir às periferias para levar Jesus, sua palavra, seu amor, sua misericórdia. Mas não se esqueça, meu irmão, que para dar Jesus é preciso tê-lo com você. É preciso estar ligado ao seu amor e à sua palavra. Graças à Eucaristia, que deve estar sempre no centro da sua vida, mas também sem esquecer a liturgia das horas. Você vai prometer aqui rezar a liturgia das horas em benefício do povo de Deus, em favor do povo de Deus. Um homem consagrado no ministério é um homem que reza pelo povo de Deus. Talvez esse seja o serviço que a gente mais precisa recordar aos ministros do Senhor. Esses dias, lendo um livro, me deparei com uma afirmação que me chocou em primeiro lugar. E que dizia: hoje é mais fácil encontrar no ministério operadores de serviço do que pais. Fazemos tantas coisas, né? Mas o essencial é gerar a vida dos filhos de Deus, acompanhar a vida dos filhos de Deus, ajudá-los a crescer. Por isso nós temos um ministério, e por isso também nos chamam de pai. Por isso nos chamam de pai. Assim, não esqueça também que a humanidade é confiada à sua oração. E também, sempre útil, necessária e importante, a devoção mariana, que será a sua força e a sua proteção. Papa João Paulo II, que hoje nós celebramos, recordamos, quase todos nós aqui, de longe ou de perto, o conhecemos, tinha um segredo que movia o Papa. O seu segredo era a pertença a Maria. Sou todo teu, Maria. Esse era o seu lema de episcopado, o seu lema de vida. Se você procurar ser todo de Maria, será também todo do povo de Deus, como o povo de Deus precisa, como a igreja quer. Que Ele abençoe o teu ministério, que seja um sinal de graça, um sinal da presença do Cristo compassivo, misericordioso e bom no nosso meio. Amém.